Oi, nós vamos agora pela tarde, a gente vai conversar sobre uma pergunta que, aliás, temos conversado sobre algumas questões que pessoas têm feito a mim, não é? Em um momento ou outro, lembramos de algumas vezes que estivemos atendendo alguém, não é? Dando uma atenção terapêutica a alguém e perguntaram, e também em outros momentos me fazem perguntas. E a pergunta de hoje que eu queria conversar um pouquinho é o seguinte: qual a diferença das abordagens que nós utilizamos quando estamos atendendo pessoas? E eu gosto muito de conversar sobre este assunto porque eu sou uma pessoa empolgada com essas abordagens. Por quê? Porque eu vejo que elas se completam, elas se ajudam e me facilitam para que eu tenha uma visão mais completa a respeito das pessoas, a respeito da necessidade das pessoas, e eu fico com uma boa ajuda para saber como facilitar, não é, a vida e como encorajar, como auxiliar as pessoas em suas dores ou em seus anseios ou em seus desejos, e isso tem me dado muito prazer, tá bom? Então é um assunto que me empolga, um assunto que eu gosto muito. E eu anotei aqui algumas coisas para que então eu não perdesse, não é, a direção do que deveria estar respondendo a esta questão. Qual a diferença nas abordagens que eu utilizo para atender pessoas, tá bom? Então, essas diferenças, elas na verdade, como eu disse, terminam sendo diferenças muito úteis, né? Que dão margens muito ágeis para o trabalho que eu realizo, né? O que eu também percebo é que quando me perguntam isso, eles não estão entendendo que haja uma divergência, que haja um antagonismo entre essas abordagens. Não é essa a visão, mas pelo menos para saber por que são diferentes pontos, né? Diferentes abordagens e nomenclaturas bem diferentes, bem marcantes. Então, psicanálise e psicologia. Inclusive, eu gosto de entender que a psicanálise que eu trabalho é uma psicanálise que eu chamo de psicanálise de atenção. Porque a psicanálise em si, ela se prende ao passado. Mas a primeira atenção que eu dou, talvez até por causa da influência das outras abordagens, a primeira atenção que eu dou é para a dor do momento. Não é? Quer dizer, a dor que está sendo gerada pelo problema principal, a dor. Depois, então, o segundo momento, a segunda atenção é para a causa, né, dessas dores, tá bom? Então, psicanálise e psicologia, tá bom? São duas abordagens maravilhosas. Depois eu uso também PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Maravilhoso também. E o coaching, que é algo que é bem recente e que tem me ajudado bastante até a utilizar melhor as outras abordagens que eu já conhecia antes. Então, primeiro eu estudei e ainda pesquiso, né, PNL. Esse foi o primeiro que eu comecei de tudo, mesmo nos momentos que eu ainda exercia a minha área teológica, eu estava ali voltado para PNL e passei a ter uma crença, digamos assim, muito boa a respeito de todas as verdades que a PNL ensina a respeito do ser humano, tá bom? Então, primeiro foi o PNL, né, que ainda pesquiso muito sobre isso, como eu disse, apaixonadamente. Segundo, a psicanálise. Então, ainda pesquiso muito sobre isso, porque é algo que nunca vai estar completo. Você vai precisar sempre saber mais, porque cada pessoa é uma pessoa, não tem um padrão, né, que você possa dizer assim, isso aqui ocorre com todos. Não, você vai ter que identificar isso aqui, né, em cada circunstância, e isso obriga você a muita pesquisa. Depois vem a psicologia.
Esse também estudei com muita alegria, com muito prazer, né? E depois, agora, na pandemia, em casa, trancado, sem poder sair como antigamente, agora estudando o coaching. O que tem me ajudado muito, maravilhosamente, até me dado uma nova visão para as outras abordagens que eu já tinha conhecimento e que eu já pesquisava muito, né? Eu tenho visto que, na verdade, todas se completam. E isso quer dizer que, separadamente, elas são incompletas, né? Mas, na somatória, elas se somam e isso facilita muito para quem está trabalhando com elas. Principalmente quem trabalha com elas quatro, né? Se completam. Eu vejo muito isso. Então, veja, a psicanálise, ela analisa o histórico humano. Então, como é que ela identifica a necessidade de cada um? Analisando o passado, analisando a vida, o histórico da pessoa, né? O antes, o durante, né? E até o depois da infância, porque vai até a adolescência o entendimento de que os traumas, os acontecimentos, os episódios, né, nesse período é que vão marcar toda a existência de uma pessoa, né? Na criação, nos relacionamentos, nos contatos, nos aprendizados, tudo isso vai se somar para que no futuro aquela vida tenha marcas profundas dessa fase, ok? Então, essa é a psicanálise. A psicologia, ela vai analisar o que a pessoa se tornou. Então, tudo bem que a psicanálise está dentro da psicologia, né? Mas, fazendo as devidas diferenças, a psicanálise está lá atrás, estudando o passado, a psicologia está agora aqui, no presente, e analisando o que a pessoa se tornou e trabalhando em cima disso naquilo que for angustioso para essa pessoa. Ok? Essa é a psicologia. E a marca que eu tenho da psicologia, que eu gosto de utilizar, é a da psicologia da espiritualidade. Como é isso? Psicologia e religião, elas não se encontram e nem devem se encontrar, não pode, né? Uma atrapalharia a outra, entende? Mas a psicologia da espiritualidade, ela vai além da religiosidade. Ela vai aproveitar todas as condições, todas as crenças, tudo aquilo que forma a vida daquela pessoa e vai, com isto, providenciar meios para a saúde mental, emocional daquela pessoa, né? Então, mesmo aquela pessoa que não é religiosa, ela tem uma espiritualidade a ser trabalhada, a ser acompanhada, a ser aproveitada no tratamento e no acompanhamento dela. Entende? Então a psicologia, ela dá essa condição, essa facilidade para ajudar pessoas utilizando também desse mecanismo, dessa técnica, desta abordagem, né, apropriada. Também, aí vem depois de psicanálise e psicologia, vem agora a PNL. Né? O que é que a PNL faz exatamente? Ela instrui sobre o potencial do ser humano. Ela diz o que é que o ser humano tem, o que é que ele é, o que é que ele é capaz. Então veja, a psicanálise estuda o passado, a psicologia estuda em quem aquela pessoa se tornou, e a PNL vem agora dizer quais os potenciais que essa pessoa tem, né? Potenciais que ela percebe ou que ela não percebe, mas tem. Entende? Então a PNL vem dar essa grande ajuda, essa grande mão para o tratamento, para o acompanhamento de pessoas. Então a PNL vê então um potencial extraordinário em todo ser humano, o que é uma verdade e que está comprovado isso. Entende? Aí depois vem então o coaching, que ajuda a pessoa a ser quem ela deseja. Então veja, PNL diz qual é o potencial e o coach vai dizer assim, o que é que você gostaria de ser? O que é que você entende que é o melhor para você? O que é que você entende que é o melhor que você se torne?
Então, o coach vai ajudar o indivíduo, vai criar mecanismos, vai criar técnicas para que a pessoa saia do estado em que está e vá então para aquele estado que ele deseja e que é o melhor para ele, que ele entende que é o melhor. Nessa escolha do que é melhor, entra aí agora a psicanálise e a psicologia. Porque no mundo que nós estamos vivendo, o capitalismo ele nos instrui em tudo. Então o que é que todo mundo quer? Ser rico, ganhar dinheiro, não é? Se dar bem. Porque o capitalismo ensinou isso. E aí, alguns conseguem por vários motivos e outros não conseguem por vários motivos. E aí vem a frustração. Então o coach ele vai perguntar: o que é que você gostaria? Claro, a pessoa vai repetir o que ele sempre ouviu que o capitalismo disse para ele. Mas acontece que a psicanálise e a psicologia que você está munido para ajudar essa pessoa vai então ajudá-lo a compreender o que é que realmente é o melhor para ele. Não o que disseram para ele, mas o que realmente é melhor para ele. Entende? Então aí entra essas 4 máquinas, essas 4 abordagens maravilhosas para o tratamento, para a ajuda, para facilitar a vida das pessoas, aquelas pessoas que nos procuram e precisam da nossa ajuda. Tá bom? Então, ainda tem um outro aspecto aqui que eu queria mencionar, é que eles se completam, como eu disse, não é? Ajuda o psicoterapeuta a ajudar as pessoas em relação a elas mesmas, em relação à família, amigos, colegas, em relação à carreira profissional dela, né? Aos desafios que tem que enfrentar ou que gostaria de enfrentar, ou seja, quais são os meus sonhos, o que é que eu gostaria de ter, de ser na minha vida. Então, esses desafios eu vou assumir e essas 4 abordagens ajudam perfeitamente a pessoa a seguir em frente nesses desafios. Tem sido interessante e divertido, né? Para mim e para as pessoas que a gente tem visto nesse trabalhar, nesse acompanhamento que temos feito. Pessoas vibrarem com as mudanças que verificam, que elas percebem que precisa acontecer, né? Novas perspectivas, novos insights de vida e de relacionamentos. Então, essas 4 abordagens se completam e realizam, né? E dá margem para crermos que as pessoas fazem escolhas para suas próprias vidas de maneira correta, de maneira adequada, de maneira bem salutar para elas e para as pessoas que convivem com elas. Tá bom? Então, essas são as diferenças e esses são os grandes resultados dessas diferenças que temos visto e vivenciado com as pessoas. Tá bom? Então, que Deus continue te abençoando.